Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Infinity Lab. Hoje a gente vai falar sobre o Infinity B2B. O que vem a ser esse Infinity B2B? Bom, essa é uma ferramenta que nós acabamos de lançar, tá? É o nosso lançamento mais recente, que tem como objetivo fornecer para o seu cliente acesso a todas as informações dele dentro da sua lavanderia. Então, como que vai funcionar esse módulo? Você vai fornecer uma senha para o seu cliente e essa senha vai ser de acesso exclusivo às informações desse cliente. Então, através desse módulo, o seu cliente vai baixar esse programa no computador dele, né? Ele tem que fazer umas poucas configurações para que ele consiga usar esse módulo. E através dessas informações que você vai fornecer para ele, ele vai ter acesso a todas as movimentações dentro da lavanderia. Sejam peças identificadas por código de barras, sejam controle de pesos, no caso das lavanderias hospitalares, e sejam peças simplesmente nas contagens, né, no quantitativo, no caso principalmente das lavanderias que atendem hotéis e que atendem restaurantes, tá? Então a gente vem para a tela aqui agora, para que a gente possa conhecer um pouco desse módulo e uns recursos bem interessantes que estão incorporados aqui nele. Então, isso que a gente está vendo, né, é a tela principal, é essa tela que o seu cliente vai ver na hora que ele acessar esse módulo. Então aqui em cima nós temos um botão conectar. Quando a gente clica no botão conectar, nós temos que informar o localizador da empresa, que usuário e senha. Essas informações você já vai fornecer para o seu cliente utilizar, né? Então, através do localizador da empresa, ele vai acessar diretamente a sua lavanderia com isso. Usuário e senha você vai criar para ele, né? Então a gente vai entrar aqui, usuário e senha. Pronto. A partir desse momento nós temos lá em cima a informação de qual é o usuário que está logado. Nós temos o localizador que nós utilizamos, né, que está indicando em qual lavanderia que esse módulo está conectado. Nós temos aqui do lado esquerdo informações da própria lavanderia, né, aqui tem o nome da lavanderia, telefone, e-mail. Aparece também a logomarca aqui quando ela está cadastrada. Lá embaixo, no finalzinho da nossa tela, nós temos informações sobre o cliente, sobre a empresa que está logada nesse sistema. Então, todas as consultas que a gente fizer aqui nesse momento vão ser mostradas somente informações dessa empresa que aparece aqui embaixo. Bom, então vamos começar aqui pela nossa parte de peças identificadas. A primeira opção que eu tenho é a lista de nomes. Então, quando eu faço acesso à lista de nomes, eu vou abrir essa tela, eu tenho basicamente uma planilha, né, com a lista de todos os funcionários que estão cadastrados no sistema. Então eu tenho o nome dele, o nome reduzido para etiqueta, matrícula, tenho prédio, vestiário, armário, gaveta, setor, enfim, eu tenho uma série de informações aqui relativas à lista de funcionários. Essa lista, logicamente, ela é fornecida pela empresa, né? A empresa fornece isso para a lavanderia vai fazer esse cadastro e a empresa vai ter acesso a essa lista aqui. A segunda opção que nós temos agora é a nossa lista de peças identificadas. Então eu vou entrar aqui e com isso ele vai trazer aqui todos os códigos de barra que eu já tenho cadastrados no sistema. Eu tenho aqui, né, todas as informações relativas à peça. Eu tenho o número do código de barras, eu tenho o tipo de peça, eu tenho o nome de funcionário que aquela peça pertence e várias outras informações. Mas a parte que a gente acha mais interessante é a segunda aba, a aba de análise. Dentro dessa aba de análise, nós conseguimos formar a planilha agrupada da forma que nós acharmos melhor. Então eu tenho aqui em cima vários quadradinhos
né, que vão ser as informações que vão servir para montar a minha planilha. Então eu tenho aqui, ó, se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de peças por tipo, o que eu faço? Eu venho aqui no tipo de peça, arrasto e coloco ele aqui na opção de linhas. Então automaticamente ele já fez para mim aqui um totalizador de peças por tipo. Se eu quiser saber quantas peças os funcionários têm, eu posso tirar aqui a peça, posso pegar o nome, colocar aqui na linha e automaticamente ele já mostra para mim quantas peças cada funcionário tem. Se eu quiser detalhar um pouco mais essa informação e saber quantas peças cada funcionário tem, porém separados por tipo, eu pego a peça, eu posso arrastar ela para cá e eu tenho uma planilha que mostra para mim todos os tipos de peça por funcionário. Então, se eu vier aqui no final, eu tenho o total daquelas peças, daquele tipo de peça individual, e aqui nas colunas eu tenho o total de peças do funcionário, né? Nesse caso aqui, discriminando por tipo de peça. Aqui embaixo também nós temos um gerador de gráfico que tem várias formas aqui de gerar vários tipos de gráficos, somente selecionando aqui as colunas que a gente quer que faça parte do gráfico. Então a gente fecha essa opção agora. A gente vai dar sequência agora à nossa consulta de movimentação. Eu vou abrir essa tela um pouco mais e vou pedir aqui o período que eu quero analisar. Eu vou pegar um período maior, vou pegar aqui um período maior, vou fazer a pesquisa. Isso, ele trouxe para nós aqui as informações de todas as peças que entraram dentro do período que eu solicitei, né? Então aqui nós temos todas as informações relativas a essa movimentação. Nós temos o número do rol de envio, a data que essa peça foi enviada para a lavanderia, a data que essa peça foi retornada para a lavanderia, o número de dias que essa peça ficou na lavanderia e aqui as próprias informações relativas à peça. E nós temos também a nossa aba de análise. Então, se eu vier aqui na aba de análise, quais são as informações que eu consigo extrair aqui? Bom, eu consigo saber, por exemplo, quais foram as quantidades movimentadas, comparando, né, por mês, por ano e etc. Então, no caso aqui, eu quero saber por tipo de peça, eu vou arrastar lá para minhas linhas, e vou arrastar o mês. Então, eu vou jogar aqui o mês do envio, né? Então, com isso eu já tenho, ó, a quantidade de peças que foram enviadas, né? Se eu quiser saber essa mesma informação por funcionário, eu posso tirar aqui a peça, posso jogar o nome e ele vai trazer para mim quantas peças aqueles funcionários enviaram para a lavanderia por mês. Ou seja, essas análises elas permitem que você faça uma combinação de dados, né, na forma que seja melhor para o seu cliente avaliar isso, e ele dá uma flexibilidade total para esse tipo de análise. Entre essas outras informações que podem ser analisadas, nós temos aqui departamento, setor. Se eu quiser saber o número de peças que determinado setor movimentou dentro do período, eu faço a mesma coisa, eu pego aqui o setor, jogo aqui para onde eu quero e ele também vai trazer esses totais para mim. É uma ferramenta, então, de análise, né, bastante completa. Nós temos também aqui um menu de histórico de peça. Esse menu ele vai trazer para nós aqui, quando nós fazemos a leitura de um determinado código de barras, ele vai trazer para nós toda a movimentação daquela peça que nós escolhemos. Ele vai trazer aqui todas as movimentações que essa peça já passou. Quantas vezes essa peça já foi para a lavanderia, quando ela foi, quando ela voltou, número de lavagem que essa peça já teve, etc.
Também é uma opção bastante interessante. Fechando o nosso módulo de peças identificadas, nós temos aqui o menu de movimentação de peças. Essa movimentação, ela serve como se fosse um controle de rouparia que vai funcionar dentro do seu cliente, né? Então, exemplificando aqui, nós temos alguns casos onde o próprio cliente quer controlar as peças. Se essas peças estão na área de rouparia limpa, se essas peças estão dentro, se elas estão em uso pelos funcionários, se essas peças estão na rouparia suja, se essas peças já estão na lavanderia, se essas peças foram devolvidas. Então, esse módulo, essa parte aqui de movimentação de peças serve justamente para isso, né? Basicamente, a gente escolhe para onde essa peça vai, para onde nós estamos encaminhando essas peças, e aqui, à medida que nós vamos fazendo a leitura dos códigos de barras, o sistema vai mudando o status dessa peça para aquele destino que nós escolhemos, né? Dentre esses destinos, nós temos aqui a rouparia limpa, as peças em uso e a rouparia suja. Isso aqui também é um recurso bem interessante para você fornecer para o seu cliente, porque ele vai poder ter um controle dentro da empresa dele, né? E isso vai completar esse controle que ele precisa, né? E a sua lavanderia está fornecendo isso para ele de uma forma bastante fácil. Bom, então a gente encerrou aqui o nosso menu de peças identificadas. Agora a gente vai seguir um pouquinho aqui pelo menu de quantitativo de peças. Nós temos aqui a opção de envios. Aqui a gente vai pedir o período, vai clicar no pesquisar. E essa opção de envios, ela é basicamente aquela opção que nós vimos nas peças identificadas. Porém, nesse caso aqui, o sistema mostra tanto as peças identificadas quanto as peças não identificadas. E ele traz aqui sempre esse controle no quantitativo. Nesse menu, ele não discrimina individualmente cada código de barras, ele vai trazer sempre nos totais. Então, aqui a nossa pesquisa que nós fizemos, nós temos aqui, ó, a quantidade de peças que foram enviadas para a lavanderia, né? Aqui temos o número do rol, a data de envio, a descrição da peça, a quantidade que foi enviada, a quantidade que foi devolvida, né? Então, no caso aqui, nós temos essas 3 linhas já foram devolvidas, essa aqui ainda está em aberto na lavanderia, né? Nós temos aqui a aba de análise também, que permite com que a gente faça essas análises todas, né? Pode pegar aqui o tipo de peça, o mês de envio, e aqui a gente vai ter essas informações todas de quantitativos. Nosso segundo menu aqui, devoluções. Essas devoluções, elas são a mesma análise de peças na lavanderia, porém, do ponto de vista da data que essas peças foram devolvidas para a empresa, né? Então, nós temos aqui a quantidade de peças devolvidas, a data que essas peças retornaram para a lavanderia, né? Nós temos também aqui o número de dias que essas peças ficaram na lavanderia, né? Então, fica tudo detalhado aqui. E nós temos também a aba de análise, que dá uma série de possibilidades, né, para que a gente possa montar aquela planilha. Por último, no nosso menu de quantitativo, nós temos a consulta de situação atual das peças. Então, a gente pode verificar aqui, ó, que nós temos a quantidade de peças que estão em aberto na lavanderia no momento. Então, ele trouxe para mim aqui que eu tenho 189 aventais, eu tenho 15 punhos de lona e tenho 750 toalhas, né? Se eu clicar na peça que eu quero verificar aqui e clicar aqui embaixo em rolos em aberto, eu consigo saber qual foi a data que o seu cliente enviou essa peça para a lavanderia, né? E a quantidade de peças que foram enviadas, se foram devolvidas alguma quantidade, e aqui o total em aberto, né? Então você consegue, o seu cliente consegue com isso verificar, né, a situação dessas peças, se tem alguma peça que ficou muito tempo na lavanderia, que está lá
que não retornou, e isso aqui ele consegue ter um controle bem interessante. Para fechar o nosso módulo, nós temos o último rol aqui de higienização. Também é uma pesquisa parecida, né, com as outras que nós já vimos. Vou pegar um período maior aqui. A diferença desse último menu aqui é que ele mostra para nós, ele é um controle mais utilizado pelas lavanderias hospitalares. Por quê? Ele mostra a data que esse rol entrou, né, a quantidade de peças total por rol, sem entrar nos detalhes de tipo de peças. E ele tem também o peso, é possível fazer esse monitoramento por peso. Então isso acaba sendo muito interessante aqui para as lavanderias hospitalares, né, porque ela controla qual foi o peso que entrou em determinado dia, qual foi o peso retornado, né, no dia seguinte. Então ele consegue fazer aqui, mostrar algumas informações bastante interessantes. Bom, então é o que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Esse módulo de B2B, ele está ainda em evolução, né? Tem bastante sugestões que já estão sendo passadas para a gente para poder incrementar esse módulo, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante aí o seu cliente nesse acompanhamento. Com isso a gente encerra a apresentação desse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.